Bom dia, crianças! Descansaram? Como que vocês estão? Essa semana nós temos muitas novidades. Olha só, essa semana nós vamos começar com a acolhida e com a nossa oração. E temos também duas datas comemorativas. Quem sabe me dizer quais são? Tem o Dia das Mães e tem também o dia 11, que é o dia do aniversário de Aparecida de Goiânia. Tenham um bom estudo. Vamos lá? Bom dia, vamos fazer a leitura da nossa acolhida do dia, que diz o seguinte: um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que levaram à vitória. Então, muitas vezes a gente acha que a dificuldade está difícil, mas muitas vezes também é um aprendizado para a nossa vida. Vamos orar e agradecer a Deus por mais um dia, por mais essa oportunidade de estar aprendendo junto com a nossa família. Amém? Bom dia, essa foi a nossa acolhida de hoje. Não se esqueça de fazer a nossa oração, pedindo a Deus que nos proteja, que nos conduza, que tenhamos um dia excelente na presença do Senhor. Então, no horário de hoje nós temos terça-feira, aula de matemática, aula de ciências, temos ciências de verde, então significa que nós hoje também temos correção de ciências e temos aula de português, certo? Bom dia, meninos. Então, hoje nosso plano é dia 5, certo? Então, nós vamos para a aula de matemática. O que nós vamos fazer na aula de matemática, professora? Nós vamos agora, então, fazer a correção da atividade do dia 4, né? Que é a atividade de ontem. Então, vamos fazer a correção? Pega seu caderno. Então, vamos para a letra A. Na letra A, eu faço a soma das 740, como a gente fez no exemplo de ontem. B, 1867. C, 1801, vou fazendo a soma. D, na letra D, 601. E, 1891. F, 1206. Então, à medida que eu vou acertando, faço um certinho. Se eu errei, eu apago, certo? E faço novamente. Na subtração aqui, muitos têm dificuldade na subtração, então eu vou fazer uma para vocês entenderem como que faz. É a mesma, mas nós vamos fazer junto, tá bom? Então, é possível eu subtrair 0 de 6? Não é possível, eu tenho que pegar emprestado. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Nesse caso, não tem como eu pegar emprestado, porque quem está do lado dele, na dezena também, não tem nem nada, não tem dezena nenhuma aqui. Então, aqui é a unidade, aqui é a dezena e a centena, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar emprestado com a centena, que é essa aqui. Então, vou pegar emprestado. Se eu pego emprestado 1, então, automaticamente, esse aqui não é 5 mais. Ele se tornou o quê? 4. E esse aqui se tornou 10. Então, eu tenho. Agora, eu olho aqui na minha unidade. É possível, agora, aqui sendo 10, eu pegar emprestado para a unidade? Sim. Então, eu vou pegar emprestado. Então, aqui vai se tornar 10. Aqui era 10. Como eu retirei um daqui, então, aqui eu corto, que vai se tornar 9, certo? Então, agora é possível fazer minha subtração. 10 menos 6, quanto que é? 4. Aqui é 9 agora. 9 menos 4, 5. E 4 menos 0? 4. Então, eu tenho o número 454. H, 43 e 146. Nesse mesmo processo que a professora fez na letra G. Eu vou fazer a mesma coisa na letra I. Na olha a unidade, tenho que pegar emprestado. Na dezena não é possível, então eu vou pegar da centena, certo? Professora, tá muito rápido. Então, se você tiver alguma dúvida, me chama no WhatsApp, tá ok? Então, faça a subtração da J dá 687, K, 6 e L, 852. Vamos ver como que fica no meu quadro? O resultado que deu nas minhas contas, eu vou pintar, então, nos quadros. 6. Professora, se eu não tiver canetinha, meu lápis de cor também não tá legal, o que eu faço? Se você não tiver, você marca um X.
Professora, é para imprimir isso aqui? Não é para imprimir. Volto a dizer, resolva no caderno, faça no seu caderno, tá bom? A nossa aula agora é a aula de ciências. O que nós vamos fazer na aula de ciências? Tem correção da semana passada. Lembra da terça-feira passada? Então, a gente vai fazer a correção da atividade, certo? Vamos, então, para a nossa correção de ciências. Lembra que a professora pediu para você fazer um experimento com a caneta? Então, vamos lá. O que você achou desse experimento? Se matéria atrai matéria, por que o objeto, a caneta que você deixou cair no chão, foi atraído pela Terra e não o contrário? Por que você acha que isso aconteceu? A caneta é atraída pela Terra e não ao contrário, devido à massa de ambas. Então, vamos analisar, meninos, quando comparado à Terra, a caneta apresenta uma massa muito desprezível. Veja que a caneta é levinha, não é? A caneta não é leve? Assim sendo, a Terra que atrai a caneta e não o contrário. Então, a Terra atrai a caneta. Por que, professora, que a Terra atrai a caneta? Porque a caneta tem uma massa, tem um peso. Quando eu falo de massa, é peso. Tem um peso muito relevante em relação à Terra, tá bom? Vamos para a nossa aula de ciências. Se tiver dúvida, chama a professora. Como que está sendo o estudo de vocês em casa? Espero que estejam se saindo bem. Eu acredito que cada um está dando conta de fazer sozinho. Se não der, chame a professora, certo? Nós vamos falar hoje sobre a origem da Terra, a vida na Terra. Como que vocês acham que isso surgiu? Lá em História, a gente aprendeu um pouquinho do surgimento. Vimos o filme Jurassic Park, né? Então, a gente conhece um pouquinho, estudamos um pouquinho sobre isso. Muitas teorias científicas hoje falam sobre isso. A teoria também da origem da vida, né? Ser aceita por um tempo e depois ser rejeitada. Como que isso funciona? Um dia é verdade, no outro não? Existem definições científicas. Existem outras, existem muitos fenômenos da natureza, né? Vimos que de exatidão de fenômenos naturais. A explicação não científica foi a primeira forma que o ser humano teve para pensar e explicar a nossa realidade. Então, a gente sabe que tem muitas teorias científicas por detrás de tudo isso. Quando nós estudamos os avanços, nós percebemos que a ciência é uma teoria e ela se aplica em determinados fatos. Então, elas podem ser substituídas por outra teoria. Vamos pensar um pouquinho? Será que Marte existe vida? Será que nos outros planetas também existem vida? Como que surgiu a vida aqui na Terra? O que você pensa sobre isso? A água e o ar são fatores ambientais para a vida de todos os seres. Assim, o ambiente é essencial para a existência da vida, não é? A natureza não é essencial. Imaginemos nós se nós não tivéssemos a natureza. Só que tem uma curiosidade. A formação da Terra e dos seres vivos. O surgimento dos seres vivos são micro-organismos. O que são? Vamos ver? Olha só, essas primeiras formas de vida foram importantes para o surgimento de outros seres. Surgiram, então, oriundos dos micro-organismos, os invertebrados, dentre eles, medusas. Na aula de história, nós falamos sobre isso. Estrela do mar. Além disso, desenvolveram plantas, tais como algas verdes. Todos os seres vivos desse momento habitavam ambientes marinhos. Um exemplo clássico disso, gente, é quando o autor do Jurassic Park faz o filme, retratando um pouco como que foi o surgimento da vida aqui na Terra. Nossa atividade, o que a gente vai fazer? Vai fazer a leitura. Professora, eu preciso copiar tudo isso que você falou, tudo isso que você leu? Não, você não vai copiar nenhum texto base, tá bom? Hoje, a atividade de ciências é no nosso livro, você vai fazer apenas a leitura. Então, faça a leitura da página 34 e resolva as questões da página 35. Então, na página 34, a gente começa fazendo a leitura. Como se explica a presença da vida na Terra.
né? Vamos fazer essa leitura. Neste capítulo a gente vai perceber que terá a oportunidade de refletir e pensar um pouquinho nas teorias que buscam a explicação da origem da vida. Então a gente começa lendo, entendendo, não precisa ter pressa, tá bom? Por que será que existe vida na Terra? Por que a água, o ar é tão importante para tudo isso? São muitas nossas perguntas, não são? Não são muitas? E nós vamos começar a responder na página 35. Deixa eu explicar um negócio para vocês. É necessário você ver o vídeo da professora até o fim, porque às vezes tem explicações que muitas vezes, se você for tentar fazer sozinho sem ver o vídeo, você não vai conseguir. Então, é necessário que eu tenha lido todo o texto base que está lá no nosso plano. Ele vai te ajudar para você resolver as questões do livro, tá bom? Então, leia lá e vem e responde aqui. Explique o que diferencia as teorias científicas das explicações não científicas. Dê exemplos relacionados à origem da vida na Terra. 2. O que acontece na ciência para que uma teoria científica seja substituída pela outra? 3. Você considera que as características do ambiente são fatores essenciais para a existência da vida? Por quê? Justifica sua resposta para mim. Então, baseado naquilo que eu li, que está lá no plano de leitura, você vai ler aqui, de acordo com o que está lá no texto, você vai responder aqui, tá bom? 4 e última questão. Os seres vivos surgiram na Terra na forma como são hoje? Sim ou não? Feito a tarefa de ciências. Agora nós vamos para a nossa atividade de português do dia de hoje. Meninos, hoje nós vamos trabalhar poema, né? O poema é uma característica de linguagem, gênero textual. Ele é um gênero textual. Então, o que um poema precisa ter? Um poema ele precisa ter verso e um poema precisa ter estrofe. Aí você me pergunta, professora, mas o que é o verso? Mas o que é estrofe? Eu não estou entendendo. Eu vou te explicar direitinho. Então, cada linha do poema vai se chamar verso. E cada conjunto dos versos vão se chamar o quê? Estrofe. A rima do poema é repetida de um som, tá? Igual ou semelhante no final dos versos. Muitas vezes, nos poemas, alguns dos poemas não tem rima. Isso não é uma regra de todo poema, tá bom? Então, não é necessário você copiar o que está escrito aí na leitura acima, não, tá bom? Então, aqui tem um poema de um exemplo. Nada melhor colocar um exemplo de um poema do Dia das Mães, que é uma homenagem que nós vamos fazer para a mamãe. Então, aqui está um poema do Anderson Cavalcante. A gente vai fazer a leitura desse poema, certo? E nós vamos para a nossa atividade. Nossa atividade de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um poema para nossa mãe. E qual que vai ser o título do nosso poema? O título do nosso poema vai ser Amor de Mãe. Então, eu coloco aqui no título Amor de Mãe. E aí eu escrevi aqui, ó, no cartão. Você vai fazer um poema bem lindo para a mamãe, pra gente colocar no cartão que a gente fez ontem, tá bom? E na questão número 1 tá falando o seguinte, sendo 2 estrofes. Então, a estrofe é o conjunto de quê? De versos. E cada estrofe, 3 versos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essa é a estrofe e esses os versos. Só que você não pode falar nada, é um segredo meu e seu. Então, na sexta-feira, a gente passa o poema pro nosso cartãozinho pra gente entregar pra mamãe, tá bom? Vamos lá, a aula de português, a correção vai ser no dia 6, no caso amanhã. E de ciências, só na outra terça-feira, dia 12. Tenham um bom estudo, um abraço para vocês e até amanhã.